Olá, olá, tudo bem com vocês, meninos, meninas? Professora Ana Paula de História, vamos lá, mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar da economia colonial, a sociedade açucareira, né? Estamos ainda na história do Brasil, então nós vamos estudar um pouco a sociedade do açúcar, né? A economia, né, do Brasil, né, nesse período de colônia, quando ele pertencia a Portugal, era voltada para o açúcar. Os portugueses, assim, tentaram encontrar ouro, prata, né? Mas eles não encontraram de imediato. Então, o pau-brasil era uma coisa, né, momentânea, então eles tinham que encontrar algum produto que incentivasse os portugueses a saírem lá, né, do seu país, Portugal, do conforto de Portugal, e vir para uma terra desconhecida, né? E aí começar a urbanização, criação de vilas, cidades, ou seja, ocupar o Brasil. E a solução encontrada foi o açúcar, a cana de plantar aqui a cana de açúcar para produzir o açúcar. E vamos ver um pouquinho sobre isso. Deixa eu melhorar aqui a apresentação. Isso. A economia do açúcar. Então, quando a gente fala na economia açucareira, para dar início à exploração da América Portuguesa, né? Então, como eu acabei de falar, Portugal escolheu o açúcar da cana, né? Por quê? Havia três razões. Primeiro, o solo, o clima, né? Tudo aqui favorecia o cultivo da cana. Então, os portugueses sabiam que eles podiam utilizar, né? Utilizar o solo aqui do Brasil, o clima do Brasil era favorável para o plantio da cana. Vamos pensar, gente, a cana não era não é uma planta nativa do Brasil, então eles trouxeram de Portugal para cá as primeiras mudas, né? Na verdade, os portugueses tiveram contato com essa planta, que também não é portuguesa, né? Com os árabes. Então, eles tiveram contato com o açúcar com os árabes. Os portugueses, os europeus adoçavam suas coisas com mel, usando a beterraba, né? Então, o açúcar, naquela época, era um produto de luxo, era um produto caro, né? Então, os portugueses já sabiam produzir o açúcar, tinha feito isso nas Ilhas da Madeira e Cabo Verde. Então, quando eles vieram aqui para o Brasil, eles já sabiam produzir o açúcar. Então, isso também era vantajoso. O açúcar, como eu falei, era considerado um produto de luxo. Portugal poderia obter bons lucros com a comercialização da especiaria na Europa devido ao seu elevado preço. O açúcar valia muito, muito. Era comum quando as princesas se casavam, em vez de dar o dinheiro, né, o ouro, davam sacas de açúcar de presente, o tanto que o açúcar valia. Então, tinha que criar alguma condição que desse lucro para que os portugueses viessem para cá para ocupar essas terras. Então, a saída foi a questão da produção do açúcar. Então, os maiores produtores de açúcar foi a Bahia e Pernambuco, são as duas capitanias que mais se tornaram as maiores produtoras de açúcar na colônia. E aí vamos pensar, o que é colônia? O Brasil era colônia de Portugal, Portugal era a metrópole, né? Porque a metrópole eram os países que dominavam outras regiões. No caso, quem dominava aqui era Portugal, então Portugal era a metrópole. E nós éramos colônia do Brasil, ou seja, a situação de colônia, através do chamado pacto colonial, nos fazia ficar dependentes de Portugal. Ou seja, começaram a formar os fazendeiros, né, os que vieram, né, para produzir o açúcar. Quando produziu o açúcar, só podia vender esse açúcar para Portugal, mas não podíamos vender o açúcar para outro país que quisesse comprar, ou que quisesse, né, dar um valor a mais, né, ou que quisesse dar um preço maior pelo açúcar. O Brasil só poderia vender o açúcar para Portugal. Portugal mantinha o monopólio do açúcar, o controle do açúcar brasileiro, porque nós éramos colônia de Portugal. E aí, a metrópole só permitia também aqui produção de gêneros que pudesse vender na Europa, com lucro, claro, porque eles compravam o açúcar bem baratinho do Brasil e revendia para a Europa, gente, um preço absurdo. Então, quem lucrava com a venda de açúcar aqui era Portugal. Bom, quem eram os parceiros, né, na comercialização desse açúcar? Os holandeses. Então, os holandeses, eles
com a permissão dos portugueses, porque eram eles que tinham o controle da venda do açúcar, da compra e da venda do açúcar no Brasil. Então, os portugueses colaboravam com o financiamento, já que Portugal não tinha tanto dinheiro assim para investir, transportavam, né, em seus navios o açúcar produzido no Brasil, refinavam o açúcar e distribuíam o açúcar no mercado europeu. Então, qual era a característica da economia açucareira? Era baseado na grande propriedade, na fazenda, né? Na grande propriedade, nos engenhos, e no trabalho escravo. Trabalho escravo. Então, quem é que vai trabalhar na produção de açúcar? Trabalho escravo. E monocultura, quer dizer que vai usar grandes extensões de terra para plantar um produto só, que era o açúcar. Monocultura, um produto só. Mas não foi só o açúcar. O Brasil também produziu outros produtos, outros gêneros, como o fumo, o algodão, o cacau, a castanha do Pará, o guaraná, também que eram, né, voltados para a venda, né, para lucro, né, para Portugal, mas também produziam alimentos para subsistência. O que é um alimento para subsistência? Um alimento para garantir ali a alimentação diária. Quais eram? Mandioca, feijão, milho, frutas e legumes. A pecuária também vai crescer nesse período e teve um importante papel nos engenhos coloniais, onde fazia girar a moenda, transportava a cana e servia como alimento. Então, os carros de boi eram muito usados também para transportar pessoas e artigos que circulavam pelas colônias. Então, o gado vai servir como transporte, o gado vai servir como alimento. Então, também a produção de gado começa também a ser muito importante nesse período. Então, a sociedade açucareira, ela vai se formar no Nordeste brasileiro, aonde vão ter os maiores engenhos. Como eu falei, Bahia e Pernambuco se tornaram as duas capitanias maiores, que se tornaram as maiores produtoras de açúcar, entre os séculos XVI e XVII. Então, o Nordeste brasileiro vai ter um importante papel nessa economia colonial. Então, quando eu trago essa imagem, para vocês perceberem que forma-se uma sociedade a partir do açúcar, a partir dessa economia açucareira, né? E é uma sociedade patriarcal, ou seja, o poder é concentrado nas mãos dos homens. Os homens mandavam na família, mandavam nas mulheres, mandavam nos filhos. O homem tinha todo o poder. As mulheres não tinham poder nenhum, né? Só de ficar em casa e serem submissas aos homens. Mandavam tudo. E aí, quem é que vai determinava, né, o que deveria acontecer na vida dos filhos, da esposa, até dos funcionários, e também no uso da mão de obra africana. Os escravos, né, eles vão ser comercializados nesse período como mercadorias e sofriam com as péssimas condições de vida oferecidas por seus proprietários. Então, começa a existir nessa sociedade 3 grupos: os senhores de engenho, né, os homens livres que trabalhavam nesse engenho e os escravos. Vamos pensar, quem eram os senhores de engenho? Os senhores de engenho, eles possuíam muito poder. Se os homens, naquele período, uma sociedade patriarcal, que os homens têm muito poder, imagina o senhor de engenho. Ele tem muito mais poder, porque ele tem posse de terras, ele tem a posse dos maquinários do engenho, tem a posse dos escravos. Então, ele não mandava, não era só na família, né? Mandava em tudo. Ele tinha o poder social, familiar, político e econômico, gente. Ele era os donos das terras e tinha muito poder, sendo respeitado por todos. A casa grande, que era a habitação dos senhores de engenho e sua família, era o centro desse poder. Esse grupo social tinha forte influência nas chamadas câmaras municipais, que nós falamos em aulas anteriores, principal poder político das cidades na época colonial. Os homens livres, em suas maiorias, eram funcionários, né, que trabalhavam nesses engenhos que produziam açúcar, geralmente eram capatazes, feitores, que eram uma espécie de gerentes, além de administrar o trabalho escravo, de fiscalizar o trabalho escravo. O feitor também é uma espécie de gerente do senhor de engenho. Os proprietários de terra sem engenho, que tinha proprietário de terra que não tinha engenho, que não produzia açúcar, os artesãos, os agregados e os funcionários públicos. Então, quando eu mostro essa imagem aqui, eu estou mostrando o quê? O senhor, um funcionário público, né? Um homem, saindo para passear com sua família. Mas olha para vocês verem, eles estão em fila indiana. Atrás deles vem as meninas, as filhas, depois vem a mulher, depois uma ama, né? Uma cuidadora ali da senhora, e aí vem a escrava mesmo, né, carregando uma outra criança, né, que é a criança recém-nascida, e por fim os escravos também iam para auxiliar alguma coisa. Então, quer dizer, esse que mostra a hierarquia de quem tem mais poder e quem tem menos poder na sociedade, que são os escravos. Bom, a moenda era onde se produziu o açúcar, né? E como que era movida essa moenda?
movida pelos bois, como eu falei para você, pelo gado. Olha o gado como é que faz, né? Ele vai, gira aqui e move essa moenda. Essa moenda moía a cana para produzir o caldo. Esse caldo era fervido, né? Se tornava um melaço, colocava para esfriar, né? Em formas, ele virava blocos e depois ele era purgado, né? Ou seja, ele tinha que ser embranquecido. Então, aí você tem quem trabalha nessa moenda, olha, trabalho escravo, né? Africano, né? Os negros africanos. O engenho, o que é o engenho? Era a unidade de produção do açúcar no Brasil colonial. Na verdade, o engenho não era só onde estava moendo, onde se produzia o açúcar, mas compreendia todas as terras, toda a propriedade, toda a fazenda era chamada de engenho. Eram propriedades dos senhores de engenho ricos, né? Quem eram os proprietários eram ricos, né? Donos de terras que produziam açúcar para exportação. Vamos pensar aqui, ó. Aqui você tem a Casa Grande, né? Que é o engenho. A Casa Grande, onde morava o senhor e sua família. Aqui você tem a moenda, né? Aonde se produz o açúcar, caldeira, aqui é a fábrica, né, do açúcar. Geralmente ficava próximo do rio também, né, para a roda d'água, né? Então você tem aqui o rio. Aqui você tem, aqui do lado da Casa Grande, geralmente ficava a senzala, habitações coletivas onde os escravos ficavam, dormiam, né, na verdade. Sempre tem a capela, porque a religião católica era muito forte nesse período. A roça, isso não era todo engenho, mas alguns tinham a roça dos escravos. O canavial tinha as moradias dos funcionários, né, das pessoas que viviam nas fazendas e que trabalhavam para os senhores de engenho. Então, olha para você ver os carros de boi, tá vendo? Transportando açúcar, transportando mercadoria. Então, a importância do gado e os carros de boi aqui nesse período, né, no transporte da cana. É isso aí. Por que o escravo indígena foi substituído nos escravos? Então, nos engenhos, né, onde se produzia açúcar, aos poucos foi substituindo o escravo indígena e comprando os africanos para se tornar escravos. Então, quais são os motivos? Barreira cultural. Os indígenas do século masculino não estavam adaptados ao trabalho na lavoura. Na cultura deles, quem trabalhava na lavoura eram as mulheres. Então, os homens se recusavam a trabalhar na lavoura. Isso dava muito trabalho para os senhores de engenho, por questão dessa barreira cultural. Epidemias. Gente, os índios, uma simples gripe, vamos supor que o senhor de engenho tinha 20 escravos indígenas, e eles pegavam gripe. Morriam 12, morriam 15, às vezes eles ficavam só com 5. Então, as doenças transmitidas pelos brancos, já que muitos vírus eram trazidos da Europa para cá, os índios não tinham imunidade, então eles morriam facilmente. Isso era um prejuízo para o senhor, né? Vamos pensar que ele dependia do trabalho escravo do indígena. Domínio de certas técnicas. O índio não sabia produzir açúcar, o índio não sabia, não que o escravo africano soubesse, mas eles tinham algumas técnicas que favoreciam que os índios não sabiam. Por exemplo, os índios não sabiam, por exemplo, mexer com a metalurgia, né? Produzir ferramentas, facões, enxadas. Os índios ainda estavam naquela fase da madeira, né? Fazer instrumentos com madeira, com porcelana, com barro, com pedra. E aí, alguns africanos já vinham de sociedades que já sabiam mexer, trabalhar com ferro, com a metalurgia, também sabiam criar gado. Isso era mais vantajoso para o senhor. A Igreja Católica também era contra a escravização indígena, achava que os índios eram inocentes, estavam entre homens e animais, eles precisavam ser catequizados, ser evangelizados e não serem escravizados. Agora, os africanos, não. Eles tinham que ser escravizados mesmo, a Igreja defendia isso, porque eles vinham com religião, né, com a religião já definida, então eles tinham que ser escravizados mesmo. Então, os senhores de engenho, o Estado, né, sofria a pressão da Igreja. E os senhores de engenhos também eram pressionados a comprar escravos africanos pelo rei de Portugal. Por quê? Por causa do comércio, por causa do tráfico. O rei ganhava mais com o comércio de escravos africanos do que os escravos indígenas. Os escravos indígenas pegavam eles aqui e pronto. Agora, o africano tinha que pagar imposto para o rei de Portugal. Então, era mais vantajoso que os senhores de engenho tivessem escravos africanos do que escravos indígenas. Então, são algumas das razões. Tá bom? Tentei falar o mais rápido possível, mas é muita coisa. Beijinhos, fiquem bem. Tchau, tchau.